Fala, pilotos! Seja bem-vindo ao Stop and Go e hoje vou deixar com vocês na companhia do Alan Amarante, ele que é bicampeão aqui na Liga, é o atual líder do campeonato, e ele vai falar aí porque ele não usa ABS, então ele fez uma aula completaça para vocês, para quem quer tirar o ABS. Por que é importante você aprender e utilizar o trail braking? E por que os pilotos que usam ABS têm dificuldade em tirar o ABS? Tem uma certa ligação aí. Existem alguns macetes que vocês podem utilizar. É uma coisa muito simples, é muito válido tanto para quem usa ABS quanto para quem não usa. Primeiro, começando da parte teórica, o que é o trail braking? O trail braking nada mais é do que a liberação gradual dos freios. Então, você basicamente vai liberar de forma gradativa os freios na entrada da curva enquanto você esterça o volante. A vantagem é você poder frear mais tarde na curva. Tende a ter uma velocidade mínima na curva maior. Então, se você controla de forma adequada os freios e a forma como você entra na curva, sua velocidade mínima na curva, no ápice da curva, vai ser maior. Consequentemente, a sua saída de curva vai ser melhor, vai ser mais rápido. Só tem ponto positivo, independente de você usar ou não ABS, só tem ponto positivo em você aplicar essa técnica, mesmo você usando ABS. Mas e por que algumas pessoas, então, têm dificuldade em aplicar a técnica? Justamente por conta do ABS. Se você não desligar o ABS, você não vai entender o comportamento do carro e você não vai conseguir aplicar a técnica de forma correta. O ABS, ele é um controle eletrônico que ele engana muito o comportamento do carro. Às vezes ele vai entrar, às vezes ele não vai entrar. Quais problemas eu vou ter se eu não aplicar essa técnica corretamente? Você pode ou travar os pneus dianteiros ou os traseiros. Isso vai depender muito do seu setup, vai depender muito da forma como você entrou na curva, vai depender muito do tanto que você pressionou o pedal do freio, do quanto você segurou. Então, um setup que o balanço de freio está mais dianteiro, digamos assim, tem uma força maior na frente, ele tende a travar as rodas dianteiras. Então, você tende a perder a frente do carro, você tende a perder o ápice da curva, às vezes até sair para fora da curva, perder a curva completamente, e isso não é nada ideal. E se o seu balanço de freio está mais para traseira, as rodas tendem a travar. Então, o seu carro tende a entrar meio que no drift, como se você puxasse o freio de mão do carro enquanto esterçasse um pouco o volante. Também, além de você gastar um pneu ferrado. Então, você tem que encontrar um equilíbrio. Você tem que entender que cada curva é de uma forma. Por exemplo, aqui mesmo na Áustria, eu acredito que 3 ou 4 balanços de freio diferentes. Porque cada curva tem uma exigência. Curva 2, ela é extremamente pesada. Você tem que frear muito para você fazer ela, sua velocidade mínima cai bastante. Você pode manter o mesmo número de balanço de freio a volta inteira? Você pode. Mas você vai estar deixando de ganhar algum tempo ali. Um balanço de freio mais baixo, digamos um número mais baixo, um número mais para traseira, você tende a apontar melhor à frente, mas o risco de travar a traseira também é maior. Um balanço de freio mais alto, você tende a travar as rodas dianteiras, mas você tende a ter mais segurança na frenagem. Então é importante vocês entenderem que o balanço de freio correto é muito importante para vocês aplicarem a técnica de forma correta. Eu vou exemplificar isso. É tão bom que você pode até deixar de usar o ABS quando você aprende. Você pode frear mais tarde na curva, a técnica te permite isso, e você aliviar o pedal do freio de forma gradativa. Quando você vai aliviando o pedal de freio de forma gradativa, isso te permite esterçar o volante. Isso te permite frear enquanto vira o volante. Quanto mais você tira o pé do freio, mais você pode virar o volante. Eu quero que vocês reparem bastante na minha telemetria. O movimento que eu vou fazer com o meu volante e o movimento ali dos meus freios. Se você vira o volante enquanto você tá com o freio no máximo, na máxima potência, você vai travar a dianteira. Se você não travar a dianteira, você vai travar a traseira. Então, o ABS não vai te deixar travar a dianteira. O ABS também não vai te deixar travar a traseira. Então, ele vai te dar essa segurança. Ele não vai te permitir errar. Mas você não vai ganhar tempo com isso. Obviamente, você não vai perder tempo com o ABS ligado. O tempo que você perderia saindo de frente ou saindo de traseira, mas o fato do ABS entrar ali para te corrigir, você vai perder tempo. Se o ABS está entrando, se o ABS está agindo, significa que você está errando. E se você está errando, você está perdendo tempo. E aqui no Fórmula 1 a gente briga por décimos, às vezes centésimos e às vezes milésimos. Quem usa ABS vai sofrer mesmo nas primeiras voltas, vai dar uma sofrida mesmo, é normal. Vocês têm que entender o balanço de freio que o carro precisa, mas se vocês não quiserem entrar muito em detalhe em qual o balanço de freio ideal para aquela curva, vocês podem usar o mesmo balanço de freio para a volta inteira que seja seguro. Por exemplo, nessa pista, um balanço de freio que eu julgo seguro para corrida 57 e para classificação 56%. O importante é você entender o comportamento do carro e dominar a técnica. Depois você pode ir para um esquema mais avançado e aí basicamente brincar com isso, treinar nisso. Reparem bem na telemetria do freio e do meu volante, como eu vou utilizar nessa curva.
Eu ainda travei um pouquinho a roda dianteira, mas porque eu estou com o balanço de freio alto, tava 56%, eu vou depois tirar meu webcam da frente, vou exemplificar com o balanço de freio um pouquinho mais baixo. Na verdade, completamente mais baixo. Perceba o que vai acontecer quando eu pisar no freio. As rodas traseiras vão travar, e eu segurar muito forte no freio, você não quer entrar dessa forma na curva. Assim como eu vou colocar um balanço de freio extremamente alto, e eu quero exemplificar para vocês o que o balanço de freio errado faz e como você não consegue realizar o trail braking com essa técnica. Eu aliviei os freios. Eu soltei um pouco os freios do mesmo jeito que eu faria com o balanço de freio ideal. Mas vocês viram que a roda dianteira travou completamente e eu não consegui buscar o ápice da curva. Consequentemente, minha velocidade mínima foi horrível e a minha saída também foi péssima. Você só perde tempo com isso. Então, muita atenção novamente na minha telemetria e em como eu vou conseguir virar o volante enquanto eu solto os freios. Eu busco o ápice da curva, eu freio de forma forte para ter aquela frenagem forte mesmo, né? Dar aquela reduzida brusca na velocidade. Para, digamos assim, as rodas não travarem, até porque a temperatura dos freios sobe muito rápido, a gente vai soltando os freios, a gente tem controle do carro e a gente consegue ir esterçando. Porque se a gente tá com a força máxima dos freios pressionado ali, você não consegue esterçar. A roda dianteira vai travar e você vai perder a entrada da curva, ou as rodas traseiras vão travar, isso vai depender do seu balanço de freio. Então é importante vocês terem esse controle justamente para vocês terem a melhor saída de curva possível. É o que você quer buscar em basicamente toda curva, não é só nessa. E não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. Você já faz no automático. Por exemplo aqui, não freiei forte o bastante no começo, consequentemente ficou mais difícil para realizar o trail brake porque eu não freiei no ponto ideal, freando no ponto certinho. O jogo passa bastante a impressão de que você tá travando o pneu e tudo mais, e realmente às vezes você dá uma travadinha, mas não é nada demais, não é nada muito bizarro. Agora eu vou ativar o ABS e eu vou mostrar pra vocês o porquê que o ABS acaba tomando bastante tempo de vocês, mascara bastante, mas bastante mesmo, o comportamento do carro. Acaba que você não entende o comportamento real do carro, porque o ABS ele é como se fosse basicamente uma babá eletrônica mesmo. Atrapalha bastante a você entender o que o carro precisa ali de balanço e o porquê você perde tempo de volta com o ABS ligado. E você perde bastante tempo de volta se você não aplicar o trail braking mesmo com o ABS ligado. Então, eu usei o máximo de peso aqui no pedal. Olha só, eu não vou fazer o trail braking novamente. Com isso, vocês perdem tempo. Percebam o meu delta ali. Tá girando em torno de 4 décimos, enfim. Agora eu vou fazer de novo, pra valer, só que sem o ABS. Olha só, não tô na casa dos 4 décimos de perda de tempo. Vou novamente com esse balanço de freio mais seguro. Aqui eu freiei demais, minha velocidade mínima foi ruim. Mas ainda assim, abaixo do tempo com ABS. Mas por que com o ABS, se eu não estava errando em absolutamente nada, eu estava perdendo tempo? Basicamente, você segura muito tempo no freio. Você está segurando muito aqui no freio e o jogo não compreende. Você tem que aplicar o trail braking mesmo com ABS, porque vai te fazer ganhar um tempo ali. Então, vocês viram na minha telemetria? Eu fui soltando o freio de forma gradativa mesmo com ABS. E olha o meu delta, abaixo dos 4 décimos de novo, na saída da curva. Quando com o ABS pisando no máximo que dava do freio, o delta acima dos 4 décimos. Então isso faz total diferença. Numa pista como essa, que ela é extremamente curta, o traçado dela é muito curto, os tempos de volta são os mais rápidos, eu acho que de toda a temporada. Isso faz total diferença. Eu disse que ia passar 2 macetes pra vocês e eu já passei um. O primeiro é desliga o ABS pra vocês treinarem o trail brake. Vai ser uma porcaria mesmo no começo. Vocês vão errar, mas confiem em mim, é errando que se aprende. Conforme vocês fizerem várias voltas dedicadas, tenta insistir em aprender, assim como a gente está sempre insistindo em aprender o Fórmula 1 todo santo ano que lança um jogo com uma física diferente. Tenta dedicar umas 15, 20 voltinhas ali no TT quando você tiver um tempo livre. Desliga o ABS, observe os seus tempos de volta, observe o seu delta, veja se você melhora, se você não melhora. Cara, eu tenho um exemplo muito recente para passar sobre isso. Um amigo meu que usa ABS estava freando demais na pista da Hungria e os pneus estavam extremamente quentes por isso. Os pneus estavam fervendo demais, porque lá basicamente você pisar no acelerador e no freio, você esquentava os pneus. Então, se você fizesse muito uso dos freios, você consequentemente também ia aumentar a temperatura dos pneus. Ele não estava conseguindo manter o carro na Hungria estável porque o carro estava sempre ali com 109, 110
grau de pneu. E eu falei pra ele, olha, o seu problema é que você está segurando demais no freio. Sei que você usa ABS, mas você está abusando demais do freio. O que ele tinha que fazer era aplicar essa técnica do trail braking. Só que você não aprende isso muito fácil quando você tem o ABS, porque o ABS vai mascarar o seu erro. E aí que eu falei pra ele, desliga o ABS. Ah, mas eu não consigo jogar sem o ABS. Eu falei, cara, confia em mim, desliga o ABS e dá só algumas voltinhas. Ele só deu 3 voltas e ele abaixou o tempo de volta dele no TT. E nos treinos, no Grande Prêmio, quando ele voltou pra lá, a temperatura média dos pneus dele estava chegando no máximo a 106 graus. Ele diminuiu bastante a temperatura dos pneus dele justamente porque ele estava freando menos. Afinal, se ele continuasse freando igual um maluco com o pé no máximo sem ABS, ia acontecer o que estava acontecendo com ele no começo, nas primeiras voltas, nas primeiras curvas, que era travar a dianteira ou travar a traseira. Então, para evitar que os pneus travem, você tem que aliviar com poucas voltas. Uma pessoa sem experiência em jogar sem ABS apanhou bastante nas primeiras curvas, travou a roda completamente, rodou, mas ele rapidinho pegou a manha, rapidinho ele se adaptou ao carro, ele entendeu o que o carro estava passando para ele, ele entendeu a física do carro, a física de frenagem. Freia o mais reto possível, fica com o carro mais reto possível, o máximo de tempo que você conseguir. Conforme você vê que os pneus vão querer travar e você precisa também fazer a tangência da curva, você vai aliviando os freios e você vai tangenciando o volante. Se você já entra na curva já freando e já virando, sem antes reduzir a velocidade do carro consideravelmente, e você já quer ir virando, o ABS vai entrar completamente. E aí você vai sair, digamos assim, você vai sair de frente porque você não vai buscar o ápice da curva, mas você vai perder completamente o ápice da curva. Acho que você sair até da pista é altíssimo. Veja bem, eu tô pisando no freio no máximo. Eu não fiz a redução adequada de velocidade. Enquanto eu viro o volante, eu ainda vou perder eficiência de frenagem. A forma como isso funciona é basicamente, você quer continuar utilizando ABS, não tem problema, mas aplique o trail brake mesmo utilizando o ABS. Cada curva é de um jeito. Aqui eu utilizei essa como exemplo porque basicamente é a pista da semana, né, na Stop and Go das corridas, e é uma curva de frenagem difícil. A primeira dica foi essa, né, do macete. A segunda dica, eu vou mostrar como é o meu balanço de freio ali para exemplificar para vocês de forma assim, de forma desenhada, o que muda com cada balanço de freio. Então eu vou utilizar 3 balanços de freio. Um de forma exageradamente baixa, o outro é o balanço de freio ideal, que eu acredito ser para aquela curva, ou mais seguro, enfim, e um balanço de freio exageradamente alto, para vocês entenderem o que o balanço de freio vai fazer no carro de vocês, e aí vocês mesmos. E isso é uma coisa que eu tenho que dizer aqui, o balanço de freio é uma coisa muito pessoal. Tem gente que gosta de frear bem tarde na curva, e um carro extremamente seguro que vai sair de frente. Tem gente que gosta de um carro mais perigoso, como é o meu caso, que ele tende a sair de traseiro e tudo mais, ele vai te dar esse risco, mas em compensação você vai ter uma pontada melhor para a curva, tá? Não existe um balanço de freio universal, um único número que você vai usar para a pista inteira e você vai extrair o máximo do carro a pista inteira. Não, vai ter balanços de freio, números ali que aquela curva lá da frente, por exemplo, é uns 2 a 3% menor do que nessa curva de agora, do que nessa curva 2. Se eu tiver errado falando o número da curva errado, se for a curva 3, eu peço desculpas, mas aqui eu uso 56 de forma segura. Naquela curva lá da frente, aquela depois do terceiro DRS aqui, eu uso 53. Ah, mas tende a travar a traseira. Realmente, quando o carro já tá com o pneu desgastado, tende a travar a traseira. Mas o carro aponta demais naquela curva. Ele aponta muito bem. Eu consigo buscar o ápice daquela curva com muito mais tranquilidade. Eu consigo aliviar os freios muito mais rapidamente. Eu consigo frear de uma forma eficiente, ganhar tempo, conseguir uma velocidade mínima maior e uma saída de curva, consequentemente, também melhor. Então é importante. O segundo exemplo é basicamente esse que eu vou dar pra vocês, tá? Eu vou tirar minha webcam aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo o balanço de freio pra essa curva aqui, tá? Reparem bem ali o númerozinho bem no cantinho ali. Vou subir novamente o balanço de freio pra 56, como vocês podem ver ali. Travei um pouquinho a traseira, mas não tem problema. Esse é o balanço de freio ideal. Pro TT, como eu tô com setup de TT, também o ideal é 55, tá? É sempre um pouquinho mais baixo do que se usa na corrida, porque, primeiro de tudo, o seu setup de corrida é um setup seguro, você faz um carro seguro. O setup de TT que você pega ali no top global ali é a maior loucura, é o carro mais perigoso possível. Mas é bom para você poder treinar, você vai pra corrida mais consistente até. Agora eu vou com o balanço de freio mais baixo, eu vou passar ali para 51, vocês vão ver o comportamento do carro. Então repare que eu baixei para 51 e eu vou aplicar a mesma técnica, vou frear no mesmo ponto. Ó, o carro já tende a sair de traseira, eu tive que dar aquela corrigida e olha para você ver. O meu tempo já subiu mais de meio segundo só por conta dessa traseirada. Você perde muito tempo com o balanço de freio errado. Novamente 51. Tentando aplicar a técnica. Ó, se eu deixo e não corrijo o carro,
ele vai sair de traseira, ele vai perder tempo. E por que eu corrijo o carro? Como você pode corrigir o carro quando ele sai de traseira com você? Você vai aliviar um pouco os freios. Se você continuar pressionando, o carro vai continuar girando. Você vai aliviar o freio e você vai estressar mais o volante. Você vai usar o volante ali para te ajudar a frear. O giro das rodas, assim, para te ajudar a frear. Você vai perder tempo com isso de qualquer forma, porque você já errou, a roda traseira já travou. Quando as rodas dianteiras travam, o conceito é o mesmo. Você vai ter que aliviar freio, porque, olha só, eu vou subir agora o balanço de freio. Para 58. 59, vai. 3 a mais. Ó, as rodas dianteiras, elas travam muito. Ó, eu já saí pior da curva, já perdi 2 décimos ali. Foi um pouco menos pior do que perder a traseira do carro. Mas o conceito, eu vou repetir novamente o erro. 59 de balanço. Aqui, ó. Aqui eu fui freando muito antes, tá vendo? Quando você freia muito antes, você até consegue controlar. Mas é aí que tá. Se você pode frear mais em cima da curva e ganhar tempo, por que você não pode? Por que você não faz isso? É assim que funciona o trail braking. Agora olha só como o comportamento do carro muda com 53 de balanço de freio. Eu consigo, olha pra você ver, eu consegui reduzir bastante a velocidade do carro e buscar o ápice da curva. Então, novamente, olha como que eu ganho tempo. Agora eu vou com um balanço de freio bem mais alto, sei lá, eu vou com 57 para essa curva aqui. Freio no ponto exato. O carro tremeu todo ali, significa que travou bastante a dianteira. Mesmo assim, consegui, eu apliquei o trail brake ali. Mesmo com o balanço de freio alto, eu apliquei o trail brake e não perdi tanto tempo. Agora eu vou novamente, vou aplicar o trail braking com um balanço de freio muito baixo. Diminui 3 aqui do ideal, que eu acredito ser o ideal para essa curva. 50 então. Ó, ele tende a travar a traseira. O carro ele teve um comportamento muito estranho. Ao mesmo tempo que eu fui apontando porque eu fui fazendo o trail braking, fui apontando na frente, ele quis sair de traseira também. Então ele saiu dos dois, ele saiu de frente e de traseira. Saiu de frente porque eu entrei rápido na curva e eu já estava apontando o volante, até porque eu apliquei o trail braking. E isso poderia ter sido muito pior se eu não aplicasse o trail braking. A traseira ia travar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, segurando bastante no freio, sem virar o volante, então sem fazer trail braking. Ó, olha pra você ver, se eu não viro o volante e não alivio os freios, o carro roda na hora. O balanço de freio é importante? Mas mesmo com o balanço de freio errado, se você souber aplicar o trail braking, você vai ganhar tempo de volta, você vai estar consistente, você vai estar confiante, com segurança, mesmo com o balanço de freio errado. Gente, eu mudo bastante o balanço de freio durante as minhas corridas, tá? Talvez não seja segredo pra ninguém, porque eu ponho minha webcam justamente na frente dos números ali. Isso não é segredo pra ninguém. A forma como eu uso é uma coisa minha e pra quem eu quero ensinar, eu pego e mostro pra pessoas exatamente como é. Mas aqui eu tô sendo muito franco com vocês com a forma como eu uso. E eu mudo a volta inteira. Às vezes, você esquece de voltar pro balanço ideal. Então você imagina fazer aquela curva do cotovelo ali atrás ali com um balanço de freio, por exemplo, em 54, 53. Que é o tanto que eu uso nas próximas curvas aí, tudo da frente. São curvas mais leves, você pisa bem pouco no freio. Como eu quero que o carro aponta mais toda vez que eu pisar um pouquinho no freio, eu uso um balanço de freio baixo. Você imagina só, como que eu vou fazer beleza, a curva 1, como eu uso 54 de balanço de freio, 53 não vai ser tanta diferença ali, vai dar pra fazer. Mas imagina aquele cotovelo ali atrás. Quando eu pisar no freio com 53, 3 a menos do que o ideal seguro, que é 56, ou o ideal de TT, que é 55. O carro, ele vai travar completamente a traseira. E isso várias vezes já aconteceu comigo nas corridas. Você esquece de mudar, porque é muita coisa, você tá mudando o tempo todo, você tá mudando balanço de freio, você tá mudando diferencial, você tá mudando bateria, você fica maluco. Você consegue contornar o erro, você consegue fazer com que aquilo não seja uma rodada que vai te custar a corrida, que vai te custar a posição e tudo mais, mas te custar só um pouquinho de tempo. Porque você errou e estava com o balanço errado. Vai te custar muito pouco tempo. Justamente porque você aplicou o trail braking. Você viu que o carro ia travar a traseira, você sentiu aquilo, você aliviou ainda mais o freio. Sabe? Tipo, quando você entende a física do carro, quando você entende isso, você consegue aplicar essas técnicas que parecem avançadas e tudo mais, você consegue aplicar isso muito facilmente. Então, por isso até que eu tô estendendo bastante aqui, falando bastante sobre, porque eu quero que isso fique muito bem claro, sabe? Que isso fique muito bem ensinado para quem quer aprender a técnica e tudo mais. Já estendi bastante, eu não sei se o Bruno vai querer picotar esse vídeo em várias partes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir no meu privado me perguntar. Vocês podem aparecer na minha live, meu canal da Twitch é Alan_Amarante. Vocês podem aparecer na Twitch e me perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. Sejam muito bem-vindos para perguntar qualquer coisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, fortalece o canal do Stop and Go, porque a liga é muito bacana. Atualmente, eu já corri em 5 ligas por semana, atualmente é a única liga que eu corro, porque a organização aqui é sem igual. Os narradores aqui são sem igual. O valor eu acho muito justo pela premiação e também pela experiência, pelo nível de organização. Então, dá aquela força pros caras aí, se inscreve no canal dos caras aí, deixa aquele likezão, compartilha com o pessoal da sua família
para assistir você jogar, se você corre aqui na liga, se você pretende correr, compartilha pro pessoal, o pessoal ver o nível da galera aqui, como é uma liga muito limpa, quase não dá safety car, é uma coisa assim agradável, é um ambiente agradável, é um ambiente que tem uma resenha ali, o pessoal se respeita bastante, então eu não pretendo sair daqui tão cedo, gosto bastante da liga, mas enfim, espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida vocês podem me procurar e eu vou tentar sanar a dúvida de vocês da melhor forma possível, quem sabe até fazer um treininho e fazer algo ainda mais prático. Eu quero ressaltar uma coisinha aqui. O treino faz total diferença, então se vocês querem realmente melhorar e aprender, é muito mais fácil, e eu juro pra vocês, é muito mais fácil vocês aprenderem praticando do que vocês aprenderem comigo falando ou assistindo eu fazer. Pega o teórico, pega o básico de tudo que eu falei aqui e aplica. Vai ser muito mais fácil de vocês entenderem tudo que eu tô falando e mais fácil de vocês dominarem com a prática, com a simples e pura prática, do que apenas ver um vídeo meu falando sobre isso, ver vídeo de fulano ou ciclano falando sobre isso. Vocês não vão aprender, só se aprende na prática. É que nem andar de bicicleta. Tenta explicar para uma pessoa como andar de bicicleta, alguém que nunca aprendeu, e vai ver como a pessoa vai andar facilmente quando ela começar a praticar. É isso, pessoal. Valeu pela atenção de vocês aí, espero ter ajudado e tamo junto. Esse e os próximos temas dos vídeos aqui foram sugeridos lá no nosso grupo de pilotagem, o Saga Onboard, onde os pilotos recebem a ficha completa de cada pista que a gente está correndo aqui no campeonato, que também coincide com as etapas da Fórmula 1 real. Sempre que tem a Fórmula 1 real, a gente corre na mesma pista. Então serve para você que não corre aqui na Stop and Go também. Caso tenha interesse, o link do Saga Onboard está aqui na descrição. Gostou do conteúdo? Deixa um like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Quero entrar aí no Saga Onboard, no coach de pilotagem, temos um grupo exclusivo para isso. Sim, é pago, mas é baratíssimo, e se você chegou até aqui, tem um link aqui embaixo que tá com desconto, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima!